Oi, turma. Essa nossa aula de hoje é sobre as origens do povo brasileiro. Então, como foi essa origem? A origem da formação do povo brasileiro. A formação do território brasileiro teve origem no seu processo de colonização, por meio do qual se estruturou uma importante característica da sociedade, que é a diversidade cultural, que se tornou a base da formação do povo brasileiro. Então, nós vemos na imagem um pouco dessa miscigenação, dessa mistura, dessa diversidade cultural, que é a mistura do branco com o índio, que veio o mameluco, o negro com o branco, o mulato, e o negro com o índio, o cafuso. A cultura brasileira e a identidade nacional. A cultura de um povo é formada por vários elementos, como crenças, ideias, mitos, valores, danças, festas populares, alimentação, modo de se vestir, entre outros fatores. É uma característica muito importante de uma comunidade, pois a cultura é transmitida de geração em geração e demonstra aspectos locais de uma população. O Brasil, por conter uma grande dimensão territorial e uma população numerosa e miscigenada, com grande quantidade de descendentes de europeus, africanos, asiáticos e índios, apresenta uma vasta diversidade cultural do seu povo. Então, nós vemos essa diversidade cultural bem característica de cada região, principalmente nas festas populares, como São João, Carnaval, Bumba Meu Boi, a festa do Paraty, entre outras festas folclóricas que existem no Brasil. Culturas indígenas no Brasil. Os índios foram os primeiros habitantes do território brasileiro. São formados por povos diferentes com hábitos, costumes e línguas diferentes. Os povos indígenas, pela diversidade étnica, contribuíram de forma diferente em relação a muitos aspectos culturais. Calcula-se que existam mais de 230 povos indígenas no Brasil, com hábitos, línguas e crenças diversas. Eles estão espalhados em mais de 670 terras indígenas que já foram identificadas e homologadas ou encontram-se em processo de homologação. As consequências da colonização. Os colonizadores, por não conhecerem a cultura dos povos indígenas, assim como não compreenderam sua língua e rituais, acabaram enxergando os mesmos como povos não civilizados e impondo suas crenças e modo de vida. Muitos indígenas sofreram com a exploração de seus recursos e o seu próprio trabalho, uma vez que trabalhavam arduamente na extração de pau-brasil e em troca de objetos vistos pelos europeus como quinquilharias, como, por exemplo, espelho, anzol, linhas, entre outras coisas, mas visto por eles, pelos índios, como algo fantástico. Além disso, na tentativa de convertê-los para o cristianismo, enviaram padres da Companhia de Jesus para catequizá-los. Os índios sofreram muito nas mãos dos colonizadores, uma vez que nem eram vistos como seres humanos. Então, as terras indígenas. A demarcação de uma terra indígena tem por objetivo garantir o direito indígena à terra. Ela deve estabelecer a real extensão de posse indígena, assegurando proteção dos limites demarcados e impedindo a ocupação de terceiros. A demarcação das terras indígenas também beneficia indiretamente a sociedade de forma geral, visto que a garantia e a efetivação dos direitos territoriais dos povos indígenas contribuem para a construção de uma sociedade pluriétnica e multicultural. Então, nós vimos na imagem um pouco dessas terras, dessas reservas indígenas, que na imagem já mostra uma quantidade menor e atualmente é bem menor do que essa quantidade que nós vemos nessa imagem. Cultura afro-brasileira. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: dança, música, religião, cultura, culinária e idioma. Essa influência se faz notar em grande parte do país, em certos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos. A influência da cultura africana é também evidente na culinária regional, especialmente na Bahia, onde foi introduzido o dendezeiro, uma palmeira africana, da qual se extrai o azeite de dendê. Este azeite é utilizado em vários pratos de influência africana, como o vatapá, o caruru e o acarajé.
O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XV ao XIX. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos para o Brasil. O tráfico passou a ser proibido em terras brasileiras somente em 1850 por meio da Lei Eusébio de Queiroz, né? Onde também teve uma pressão pelos ingleses por conta de quanto mais pessoas livres dentro da colônia, mais pessoas para comprar os seus produtos, né? Os produtos que eles vendiam dentro da colônia. Formas de resistência. A escravidão esteve presente no Brasil durante mais de 30 anos e nosso país foi construído pela exploração desses trabalhadores, seja indígenas, seja africanos. A história da escravidão no Brasil é marcada pela crueldade e pela violência como os escravos foram tratados. A falta de liberdade em si, aliada com a violência, motivavam as resistências deles. A face mais conhecida da resistência à escravidão foram as revoltas que visavam a conquista da liberdade, sobretudo no século XIX, quando essa luta foi fortalecida. A resistência à escravidão, porém, não acontecia somente visando a liberdade, mas foi frequentemente utilizada como forma de corrigir excesso de tirania de senhores e feitores. Então, tinha várias formas deles se rebelarem, né, deles mostrarem essa resistência. Não somente atacando os senhores, ou os matando, envenenando, mas também eles próprios se envenenando, ou as mulheres abortando por conta de não terem filhos escravos para manter esse processo de escravidão. Então, tiveram várias formas de resistência, não só essa. O fim da escravidão. A abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil e determinou o fim da escravidão dos negros no Brasil. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravatura fosse abolida de nosso país. Aí também teve a pressão, né, dos ingleses para que essa escravidão acabasse no Brasil de forma permanente, justamente com esse objetivo. Não porque os ingleses fossem bonzinhos, mas sim pelo fato de fortalecer o comércio deles. A democracia étnica. A democracia racial, também chamada de democracia social ou democracia étnica, foi um fenômeno sociopolítico surgido no Brasil em meados da década de 1930. Ainda que não tenha feito uso da nomenclatura propriamente dita, o conceito de democracia racial foi introduzido por Gilberto Freire em sua obra intitulada Casa Grande e Senzala, publicada em 1983. O conceito se baseava na crença de que as relações entre escravos e senhores eram cordiais e descrevia as relações sociais no Brasil como algo pacífico e amigável, sendo que não era bem dessa forma, né? Então, nós temos aqui uma imagem onde demonstra o povo brasileiro, né, em pirâmide, sendo que no topo da pirâmide tem os ricos e brancos, e no meio tem os pobres e negros e mestiços, né, onde eles falam, tem democracia racial, sim, e as pessoas embaixo que estão segurando essa pirâmide respondem, só se for aqui embaixo, né, em cima não tem a democracia, porque em cima só tem branco e rico. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né, as origens do povo brasileiro, onde nós vimos a cultura brasileira e identidade nacional, né, como essa cultura foi abordada, como essa identidade nacional foi criada, né, pelo nosso povo, a culturas indígenas no Brasil, como esse povo foi explorado e também como foi a demarcação das terras desses índios, a consequência da colonização, né, onde a colonização não só favoreceu a formação do nosso povo brasileiro, como também o processo de exploração. A cultura afro-brasileira, né, que foi os negros trazidos da África, então fez parte da nossa formação cultural, e as formas de resistência desses negros contra a escravidão,
o fim da escravidão, assinado pela Princesa Isabel, a Lei Áurea, e também a democracia étnica, né, que na verdade não é tão democracia assim. Então essa é a nossa aula de hoje e até a próxima.